Hoje eu vou falar para vocês sobre os cartagineses, como eu falei no último vídeo que eu tinha contado sobre a Fenícia, né? E utilizando o mesmo livro que eu utilizei como base no vídeo anterior, eu vou utilizar agora também, que é a História da Antiguidade Oriental, do Giordani. E sendo uma extensão, né? Na verdade, esse vídeo é uma extensão do vídeo anterior, tá? Então, infelizmente, Cartago foi destruída em 146 a.C., por Roma, né? Cartago já era uma cidade-estado e nessa destruição muitas fontes acabaram sendo destruídas da mesma forma, né? Então, como referência, a gente vai ter escritos, registros, né, de gregos, latinos, e por esse motivo a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Alguns escritos são rasos, né, sobre os cartagineses, outros têm a questão da parcialidade também. Então, sempre com um olhar muito crítico, o que muitos historiadores acabam fazendo, e esse é um livro, então, que a gente vai ter todo esse cuidado, né? Por isso que eu passo aqui para vocês. Se vocês acharem o livro e lerem ele, eu comprei o meu no sebo, e ele é muito bom para falar sobre esses povos da antiguidade, e é isso. Então, se vocês quiserem, vão ter muito mais informações, eu vou fazer um resumão aqui para vocês, e espero que vocês curtam, tá? Então, assim, lógico que também a gente tem descobertas arqueológicas que foram importantíssimas, e aí tem o trabalho do historiador que vai fazer a interpretação disso e preencher lacunas, né? Cartago se situava próximo ali da região da Tunísia, né? O clima era até semelhante ao que é hoje, porém com bem mais florestas, né? No cultivo era de videiras, oliveiras, assim como vários povos ali daquela região. Eles também domesticaram cavalo, boi, ovelhas, cabras. E eles utilizavam também, além da pesca, um molusco chamado múrice, que era para conseguir a cor púrpura, né? Principalmente para tingimento de tecidos. Os cartagineses, eles eram semitas, um povo etnicamente bem plural, né? Diversificado. E politicamente falando, Cartago foi fundada em 814 a.C., né? E os vestígios mais antigos encontrados, eles datam de 1 a 2 séculos depois da sua fundação. Então a gente tem um espaço ali que tem pouca coisa que a gente sabe. A sua fundação foi consequência de vários acontecimentos que levaram os comerciantes de Tiro a fundarem uma nova cidade, inclusive o nome Cartago significa nova cidade, né? Então, após a queda de Creta, a gente tem um vídeo sobre os cretenses também, os fenícios comandaram expedições no Mediterrâneo Ocidental, fundando colônias ao longo do percurso, né? E segundo Plínio, foi por volta de 1100 a.C., foi fundada a colônia de Útica. E no século X a.C., a Fenícia atinge o seu apogeu e chama a atenção dos assírios. Aí os mais ricos de Tiro, eles procuram um outro lugar, né, por conta da ameaça síria, inicialmente na ilha de Chipre e depois na África do Norte, né, onde ainda era despovoado. Surgindo então Cartago, numa época em que o poder egípcio estava em decadência, ao contrário dos assírios no Ocidente, né, além da expansão helênica também, ainda antes da fundação de Roma. Se inicialmente Cartago respondia a Tiro, com o passar do tempo também assumiu um caráter mais colonizador, bem mais independente, né? Se destacando no comércio marítimo e na navegação, expandindo a sua influência militar a muitas outras regiões, e isso foi bem nítido após Tiro sofrer as consequências do cerco de Nabucodonosor. Os principais adversários de Cartago eram os gregos, que estavam em expansão também. Então, Cartago opta por se aliar aos persas e aos etruscos. Em disputa pelo Mediterrâneo Ocidental, os gregos e cartagineses entram em batalha diversas vezes em territórios como a Sicília, a Sardenha, né, e Córcega. Entre 535 e 450 a.C., uma família cartaginesa,
os Magônides. Por 3 gerações, eles garantem que os gregos não avancem os seus domínios no Mediterrâneo, assegura o domínio comercial na Espanha, na Sardenha e em parte da Sicília, e libertam Cartago dos impostos pagos aos africanos, aumentando seu império do Golfo de Sirtes até próximo ao Senegal. Segundo Deodoro, cartagineses e persas estavam juntos entre os gregos da Sicília e da Itália, tendo Cartago sofrido derrota na Sicília. Atenas acaba perdendo a sua hegemonia e os cartagineses dominam uma importante região do Mediterrâneo, porém tempos depois Roma entra na história com as guerras púnicas, sendo a terceira dessas guerras responsável pelo fim do domínio púnico, que púnico, quando eu falo, é cartaginês, tá? Mas não dos habitantes, né? Porque eles influenciaram os reis núbidas com a cultura fenícia. Sobre a organização política de Cartago, a gente tem pouquíssimas fontes, mas a gente sabe que no século VI existiam 2 assembleias. Uma era o Senado e a outra era a Câmara. A Câmara era eleita pelo povo. A realeza, ela também era eleita, né? E a família Magônides, ela conseguiu reinar por 3 gerações seguidas, muito pelo sucesso militar e do comércio marítimo, né? Então, a tirania, ela acabava sendo, assim, negada, graças a um conselho também, que era um conselho formado por 100 juízes. No século IV, o Senado tinha por volta de 300 membros e um conselho formado por membros escolhidos pelos senadores de caráter permanente. 2 sufetas governavam por 1 ano, podendo ser reeleitos. Eles eram escolhidos pelo povo, que também escolhiam os chefes militares. A aristocracia era formada por famílias ricas, que eram originárias de Tiro. O prestígio e o poder, eles vinha da riqueza, né, do poder financeiro mesmo dessas famílias, e tinha a sua origem no comércio marítimo. No século V, aí que aparece então a nobreza, né? Os sacerdotes também, eles tinham bastante prestígio e a função era passada de pai para filho. Cada templo tinha o chefe dos sacerdotes e abaixo dele tinha os sacerdotes, né? Abaixo desse chefe tinha os sacerdotes e os escribas. E aí, seguido dos escribas, eram várias outras funções subalternas, né? Todas dentro desses templos. Então, nos templos se estudava, se discutia sobre os deuses, né? E se escreviam também poemas mitológicos sobre eles, né? Muito desses escritos acabaram, aliás, poucos, né? Muitos deles foram destruídos, né? Quando Roma destruiu a cidade, mas alguns registros vêm daí também, né? Do que era registrado nesses templos. Então, seguindo nas classes sociais assim de Cartago, a gente pode citar também os comerciantes, né, os trabalhadores urbanos, né, então, enfim, eles trabalhavam metalurgia, cerâmica, vidraria também. Havia uns escravos, a maioria era africana, né, que em geral eles eram muito bem tratados, assim, perto de outros povos, né. Entre os estrangeiros, geralmente ligados ao comércio, estavam os fenícios, considerados concidadãos, etruscos, gregos, cipriotas, também oriundos da Anatólia. Havia população líbica também, que trabalhava em áreas rurais, eles pagavam umas taxas bem pesadas, e os mercenários estrangeiros também, que faziam parte do exército, mas muitas vezes eram responsáveis também por perturbar a ordem, né? A frota de guerra já era assim, quase sempre formada por cidadãos cartagineses, tá? A questão dos escravos mesmo, quando a gente fala que os escravos eram de maioria africana, muito em parte era por conta da localização. A gente não pode esquecer que Cartago está situada justamente no norte da África. Era mais por essa razão, tá? Não, é bem diferente da escravidão mais moderna, né? Que a gente no futuro vai falar bastante sobre isso também. Quando a gente fala de agricultura, tinha uma técnica, né, que era utilizada pelos cartagineses, admirado pelos povos da época também,
que era de um cinturão verde ao redor da cidade. E nesse cinturão verde tinha canais de irrigação, jardins, muitas árvores, né, como oliveiras, né, enfim, tinha muitas videiras também, casas de campo, né, e parecia ser um lugar muito belo, né, esse cinturão era muito belo, tanto que foi registrado por vários viajantes e escritores da época. Em relação aos operários e a fabricação de armas, utensílios, o estanho, o cobre e o ferro eram importados de outros lugares. A fabricação de tecidos era semelhante à fabricação de tecidos da Fenícia. Quanto à fabricação de peças de argila, que era retirada da própria península onde estava Cartago, era destinada mais para o uso próprio mesmo. O grande destaque é bem semelhante ao da Fenícia, né, em relação à construção naval e também ao comércio marítimo. E uma outra curiosidade é que eles exportavam mais do que importavam, né? Eles eram grandes construtores. Os cartagineses eles construíram muitos templos, prédios chegando a 6 andares. Isso era muita coisa para aquela época, né? Muralhas fortes, portos também bem fortificados. Em relação à decoração, as referências eram dos povos com quem Cartago mantinha relações, né, como os egípcios, gregos, os cipriotas, outras regiões orientais também. E através de escavações arqueológicas, foi possível saber que o Cartago tinha muitas esculturas, né, muitas delas acabaram sendo levadas para Roma por Cipião Emiliano. Porém, tudo indica ser obra de gregos que viviam em Cartago ou resultado de saques também, né? De Cartago levando para lá. Então, como já foi dito antes também, os fenícios, assim como os cartagineses, eles não tinham muita originalidade artística, né? E eles acabavam sendo inspirados por outras culturas. A religião de Cartago, ela se assemelha com a das cidades fenícias, né? Em seu panteão encontramos vários deuses também, cultuados pelos fenícios. Os mais importantes eram Tanit, relacionada com a deusa fenícia Astarte, possuindo várias estelas dessa deusa. Ela era vista como grande mãe, senhora do céu e da terra e dos infernos. Também adorada por povos pré-helênicos no Mar Egeu. O grande deus de Cartago era Baal-Ramon, correspondente ao deus El dos fenícios. Sacrifícios de crianças eram feitos, né, em seu nome, geralmente primogênitos de ambos os sexos, por voto individual ou coletivo. Também havia um templo para deus Exmun, e a divindade protetora de Tiro também era cultuada em Cartago, que era Melkart, né? O sacrifício era bem comum, né? Tanto assim de alimentos, perfumes, como também de animais. E tinha o principal assim, objetivo era de pagar os pecados, acalmar a suposta ira divina, né? Então, por exemplo, sacrifícios humanos eram feitos? Eram, mas eram em bem menor proporção. Eram em casos mais coletivos, né? Então, em casos onde o coletivo era mais importante, né? Por exemplo, em guerras, ou então quando eles achavam que a ira divina estava ali aparecendo através de catástrofes, né? E aí, nesses casos, que eram casos raros, né? Casos bem menos comuns, não era tanto do cotidiano, aí sim eles acabavam utilizando crianças, principalmente de famílias nobres, tá? Então, sobre a vida após a morte, por exemplo, eles já acreditavam, porém, assim, como se fosse uma sombra da vida terrena, de acordo com o que era sepultado junto ao corpo para dar algum conforto ao falecido, né? E evitar que o espírito infeliz acabasse retornando. Então, por isso que eles mantinham o respeito ali ao enterro, né? As tumbas, enfim. Havia também a crença na história mais recente aí de Cartago, e também, muito em parte
por conta do sincretismo religioso, né, com essas influências helênicas, né, de que as almas das pessoas boas subiam e quanto melhores elas fossem, maior a chance de habitarem os astros, né? E aí, dentre esses astros, a Lua acabava recebendo destaque, né? Mas de primeiro, assim, antes desse período, eles acreditavam que era apenas uma sombra. Então, eles viviam, a felicidade deles era em vida. Então, e aí, quando eles eram enterrados, quando eles morriam, a família fazia questão de deixar os pertences das pessoas ali para dar um conforto após a morte, mas não que lá tivesse algum descanso. Depois, com essa influência cultural, essa troca cultural, que eles começaram a ter essas mudanças de acreditar, então, que a alma poderia subir de acordo com a pureza, com a bondade, com os bons feitos durante a vida. É isso, gente, um pouquinho, algumas diferenças, né, dos cartagineses em relação aos fenícios. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E o próximo vídeo provavelmente vai ser sobre os hititas. E aí também tem umas diferenças, né? Tem sempre as semelhanças e eu tô começando a deixar essas semelhanças um pouco mais de lado e dar mais foco para as diferenças, porque entre os povos antigos tem algumas coisas que acabam, até por conta da região, que às vezes é um pouco ali parecida, né? Enfim, é isso. Espero que vocês gostem. E até a próxima, então. Eu espero não demorar tanto para o próximo vídeo.